Há uma frase escondida nas páginas da Bíblia que não fala sobre religião, fala sobre poder. Um poder silencioso, invisível, mas que move tudo o que existe. Ela diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Poucos percebemos o que realmente está escrito aqui. A maioria lê, mas não ouve, porque essas palavras não estão falando apenas de fé, estão falando de criação. Estão revelando o segredo por trás de toda mudança verdadeira. A transformação começa dentro. Deus não disse transformai o mundo, disse transformai-vos. Isso muda tudo, porque antes de qualquer conquista, antes de qualquer milagre, há um ponto de partida invisível. O pensamento é ele que abre ou fecha as portas da vida. Quando a mente se renova, o destino se reescreve. Napoleon Hill disse que toda conquista começa com uma ideia definida, mas antes da ideia há uma decisão interior de abandonar a mente antiga. É aqui que muitos se perdem. Querem um novo futuro, mas carregam velhas crenças. Querem prosperar, mas ainda pensam em escassez. Querem paz, mas alimentam o caos. A renovação da mente não é um evento, é um processo diário. É todos os dias escolher limpar o velho e dar espaço ao novo. É desafiar pensamentos herdados, questionar medos cultivados e parar de repetir histórias que já não cabem mais na própria alma. Deus deixou nas entrelinhas da sua palavra um mapa de fuga interior. Romanos 12:2 é esse mapa. Quando ele diz transformai-vos, está dizendo recaste-se, reescreva-se. Faça da mente o templo onde eu posso habitar. E quando isso acontece, tudo muda, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte. O mesmo sol que queima os fracos, aquece os que aprendem a usar a luz. E o segredo está aqui. Não é o mundo que te transforma, é a tua mente que transforma o mundo. O mundo não muda quando você consegue algo, ele muda quando você muda por dentro. A realidade não é uma muralha que te impede, é um espelho que te devolve o que você pensa, sente e acredita. Tudo que você vê do lado de fora nasceu primeiro dentro da mente. Nada que exista em sua vida é maior do que os pensamentos que você alimenta todos os dias. Napoleon Hill dizia que a mente é o solo fértil, onde toda semente de destino é plantada. E o mais curioso é que esse solo nunca descansa. Ele produz o que você semeia, não o que você deseja. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta fé, colhe possibilidades. O universo não distingue o bem do mal, ele apenas multiplica o que você cultiva. A maioria das pessoas acredita que está presa a situações, mas na verdade está presa aos pensamentos que tem sobre elas. A vida não te dá o que você quer, te dá o que você acredita merecer. E enquanto você não muda o conteúdo do seu mundo interior, continue repetindo as mesmas paisagens externas. A Bíblia e a filosofia de Hill dizem a mesma coisa em linguagens diferentes. Tudo é criação mental. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. É a lei da correspondência divina. O exterior é apenas o reflexo do interior. A abundância, o amor, a paz, nada vem de fora. Tudo brota de dentro. Por isso, o primeiro passo para transformar qualquer área da vida não é agir com mais força, é pensar com mais clareza. Mudar a mente é mudar o eixo da existência. Quando o pensamento muda, o olhar muda. E quando o olhar muda, o mundo responde. A sua mente é o estúdio onde Deus pinta o cenário de sua vida. Se você quer um novo quadro, não troque a moldura, troque as cores internas, as imagens que você repete quando ninguém está olhando. Porque o mundo visível é apenas o eco do invisível. Tudo começa no silêncio de um pensamento. Existe um momento em que a mente deixa de ser apenas pensamento e se torna. É quando você não apenas pensa algo, mas acredita que é algo. E é nesse instante que o invisível ganha forma. Provérbios 23:7 revela: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é uma lei espiritual. Se imaginar limitado,
cada passo será uma prova disso. Começa a conspirar a favor da sua coragem. A mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o físico. Tudo que você projeta dentro dela é refletido na matéria. Se você tiver dúvidas, verá obstáculos em todo lugar. Se há fé, encontre caminhos onde outros veem muros. Você não vê o mundo como ele é, vê o mundo como você é. O pensamento é a semente da existência. Cada crença é um tijolo na construção da sua realidade. E aqui está um segredo que poucos percebem. Você não é o que o mundo diz que é o que a sua mente aceita ser. Não há aprisionamento mais sutil do que uma crença de impotência, e não há liberação mais poderosa do que perceber que o poder sempre esteve em você. A transformação começa quando você decide mudar uma conversa interna, quando, em vez de repetir o que teme, começa a afirmar o que deseja. Quando, em vez de duvidar de si, começa a acreditar que foi criada à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito. Nesse momento, o mundo exterior começa a se alinhar à nova vibração interna. Tudo o que você é hoje foi um pensamento ontem, e tudo o que será amanhã começa com um pensamento agora. A mente cria o molde, a vida apenas preenche. Antes que Deus dissesse, haja luz, ele pensou. A criação começou em silêncio dentro da mente divina. E é aí que se revela o verdadeiro segredo do poder. A palavra só tem força quando nasce de um pensamento alinhado à fé. Deus não falou por impulso, ele falou com propósito. Primeiro concebeu, depois expressou. E tudo o que veio à existência segue esse mesmo princípio. Pensar é o primeiro ato de criação. Napoleão Hill ensinou que cada conquista humana é precedida por uma ideia. Nada nasce no mundo físico antes de nascer na mente. O pensamento é o molde invisível da realidade. Toda ação, toda palavra, toda mudança externa é apenas o eco de algo que foi mentalmente concebido antes. Quando você entende isso, percebe que o pensamento não é algo pequeno, é uma forma de oração. É através dele que você conversa com o universo. O que você pensa com intensidade e repete com fé, o mundo começa a se organizar para se manifestar. Por isso, manter a mente limpa é proteger o sagrado. Cada ideia que você alimenta é uma semente. Cada crença que você sustenta é uma raiz. O jardim da sua vida floresce ou adoescência conforme o que você decide pensar. Se a mente é um escritório, então o pensamento é a ferramenta e você é arquiteto do próprio destino. Quando o pensamento se alinha à fé, o invisível começa a tomar forma, e é nesse instante que o impossível se curva diante do homem que aprendeu a pensar em harmonia com o divino. Porque pensar é criar, e criar é manifestar o que já existe em potencial dentro de você. Agora, escreva nos comentários uma afirmação para consolidar esse poder dentro da sua mente. Eu me torno o que penso e penso apenas o que me fortalece. Deixe que essas palavras vibrem como um decreto, porque cada pensamento que você planta hoje é o amanhã sendo preparado em silêncio. A guerra mais importante da sua vida não acontece do lado de fora. Ela acontece em silêncio, no território invisível da mente. É ali que o destino é decidido, antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, antes mesmo de qualquer oportunidade aparecer. O inimigo não precisa te parar, ele só precisa te distrair. Se ele roubar o seu foco, já venceu, porque o corpo sempre segue a direção da mente. Por isso, o campo de batalha não é o mundo, é o pensamento. A dúvida é uma semente, a fé também é. O que cresce depende do solo que você cultiva. Napoleão Hill disse que toda derrota temporária carrega em si o semente de um benefício equivalente. Mas só quem tem a mente treinada consegue ver o benefício no meio da queda. A mente indisciplinada se torna escrita das situações. A mente vigilante transforma tudo em aprendizado. Enquanto a maioria luta para mudar o mundo, a sabedoria luta para manter o controle do próprio interior, porque é daí que vem a verdadeira força. As batalhas externas são apenas reflexos das internas. Quando você vence dentro, o que está fora se alinha. O medo, a insegurança, a raiva, todos tentam ocupar o espaço da fé, e quando conseguem, desviam o rumo da vida.
Mas uma mente focada em propósito é como uma fortaleza. Ela sente o vento, mas não se abala. Deus não te pediu para lutar contra tudo. Ele te pediu para guardar o coração e renovar a mente, porque é ali que ele fala. A mente é o altar onde o divino e o humano se encontram, e toda vez que você escolhe acreditar, mesmo quando tudo parece contrário, uma nova realidade começa a ser moldada dentro de você. A dúvida paralisa, a fé movimenta, e cada pensamento que você vence é uma batalha espiritual conquistada. Porque o triunfo não começa quando o mundo muda, começa quando a mente se recusa a desistir. Isaías 26:3 revela um dos maiores segredos escritos. Você conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em você. Essa não é uma promessa poética, é uma lei mental e divina. A paz não é um presente aleatório, é uma consequência direta da estabilidade interior. Quando a mente está firmemente ancorada em Deus, ela não se deixa direcionar pelos ventos das situações. As tempestades podem gritar do lado de fora, mas dentro de você reina um silêncio inabalável. Hill disse que a mente humana é como um transmissor e um receptor de vibrações. E quando ela vibra na frequência da confiança, atrai paz e claro. Não é a ausência de problemas que traz tranquilidade. É a capacidade de manter o foco no que é eterno, enquanto o temporário se desfaz. A mente que confia em Deus não se desespera. Ela observa, aprende e se fortalece. A verdadeira força espiritual não se revela nos momentos de calmaria, mas na capacidade de permanecer sereno em meio ao caos. É o equilíbrio mental que sustenta o corpo, o espírito e o destino. E quando você aprende a descansar na certeza de que existe uma inteligência divina guiando tudo, a ansiedade perde o poder de você dominar. Por isso, escreva nos comentários como um lembrete sagrado, uma afirmação de que sela essa verdade. Minha paz vem de Deus e nada me abala. A mente humana só encontra sua verdadeira força quando aprende a concentrar-se no que é essencial. O foco é o instrumento que transforma intenção em realidade, medo em coragem e caos em clareza. Enquanto muitos dispersam sua energia em preocupações pequenas, pessoas que dominam o foco permanecem centradas em algo maior do que elas mesmas. É nesse alinhamento que a fé se torna inabalável e a ação se torna poderosa. Napoleão Hill ensinou que o pensamento direcionado é o início de toda conquista. Sem foco, até as ideias mais extensas se perdem no turbilhão da mente. Mas quando a atenção é disciplinada e orientada pelo propósito divino, o invisível começa a se materializar. Cada decisão deixa de ser convocada e passa a refletir sobre o objetivo real. Porque a mente que está firme em algo maior encontra caminhos onde outros veem obstáculos. O foco espiritual é mais do que concentração. É uma habilidade de manter o olhar fixo no que edifica a alma, mesmo quando tudo ao redor tenta distrair ou derrubar. Ele cria uma resistência silenciosa, uma força que não depende de situações externas. É por isso que as pessoas com fé parecem claramente inabaláveis. Não tem menos problemas, mas possui uma mente disciplinada, que transforma cada desafio em oportunidade de crescimento. A disciplina do foco permite que a mente escolha quais pensamentos nutrir e quais descartar. Cada instante de atenção dedicado àquilo que é verdadeiro e elevado fortalece a capacidade de manifestar prosperidade, paz e clareza. E quanto mais você treina a mente para permanecer centrada, mais natural se torna confiar no fluxo divino, sem se deixar dominar pelo medo ou pela dúvida. O poder do foco espiritual é, portanto, uma arma invisível, silenciosa e infalível. Ele transforma a mente em um altar, o pensamento em oração e a vida em uma manifestação contínua do que foi cultivado internamente. A pergunta que fica é: você está pronto para alinhar seu foco com a sua fé e permitir que a mente conduza a sua realidade em vez de ser conduzida por ela?
Josué 18 revela um poderoso lembrete sobre meditar dia e noite no que é verdadeiro e alinhado ao propósito divino. Antes de entregar a terra prometida, Deus deu a Josué um comando mental, um lembrete de que a abundância não nasce do esforço externo, mas da disciplina interna. Prosperidade começa na mente, não nas situações. O universo responde à constância do pensamento. Aquilo que você repete, que se mantém firme e nutre diariamente, transforma-se em realidade visível. A mente que cultiva fé, clareza e propósito, cria caminhos onde outros veem obstáculos. Cada ideia plantada com intenção se torna a semente do sucesso, e cada hábito mental consistente se transforma em resultado tangível. Napoleão Hill nos ensinou que a riqueza verdadeira, seja material, emocional ou espiritual, nasce primeiro como pensamento. Toda conquista, toda vitória, toda realização começa na mente de quem ousa pensar grande e permanecer firme no pensamento positivo e produtivo. E constância é a chave. O que é momentâneo não deixa legado. O que se repete diariamente se torna destino. Agora aproveite este momento e transforme essa verdade em decreto pessoal. Escreva nos comentários como um lembrete para reforçar seu poder interior. O que cultivo na mente floresce na minha realidade. Deixe essas palavras criarem raízes dentro de você, porque o pensamento constante é o solo onde a prosperidade nasce. A mente humana é como um software poderoso, capaz de gerar milagres quando reprogramada corretamente. Mas a maioria continua operando com padrões antigos, repetindo hábitos e crenças que limitam a própria vida. Reprogramar a mente é considerar que cada pensamento constante se torna uma força criadora, capaz de transformar medos em coragem, dúvidas em claras e obstáculos em oportunidades. Josué recebeu instruções claras: meditar dia e noite no que é verdadeiro e alinhado à lei divina. Não se tratava apenas de estudar ou memorizar palavras, mas de alimentar a mente com ideias que moldam o destino. Cada repetição de um pensamento correto ao propósito divino cria um novo padrão, uma nova crença, uma nova força interior que começa a comandar a realidade exterior. Napoleão Hill ensinou que a repetição consciente é o caminho para a crença inabalável. Pensamentos isolados têm pouco poder, mas quando cultivados continuamente, tornam-se hábitos, e os hábitos moldam o caráter. O segredo da prosperidade, da paz e da realização está em manter a mente disciplinada, firme e constante. Essa reprogramação espiritual exige foco e intenção. É escolher quais pensamentos permitir e quais descartar. É substituir o velho que aprisiona pelo novo que liberta. É transformar a mente em um canal de sabedoria, fé e abundância. A mente reprogramada não reage às situações, ela cria novas situações. Ela se torna imbatível, porque já conhece a lei que conecta pensamento e manifestação. Quando você mantém o foco naquilo que é verdadeiro, o invisível se torna inevitável, e a vida exterior se alinha naturalmente ao poder interno que você cultivou. Toda riqueza, antes de existir no mundo material, nasce na mente. Antes de qualquer ação, qualquer oportunidade ou qualquer resultado visível, há uma semente pensada, nutrida e cultivada no interior de quem deseja prosperar. Napoleão Hill disse que a mente é a oficina onde o sucesso é construída, e a riqueza é apenas a manifestação externa do pensamento alinhado à fé e ao propósito. O segredo não está em correr atrás, mas em cultivar o estado mental correto. A mente próspera se concentra no que deseja criar, não no que teme perder. Ela se recusa a ser dominada pelo medo, pela dúvida ou pela distração. Enquanto muitos medem a prosperidade pelo que possuem fora, aqueles que entendem a lei mental sabem que tudo começa dentro, na clara mente, na constância e na disciplina do pensamento. O processo é simples e profundo. Primeiro você pensa, depois você acredita, então você envelhece e por fim se manifesta. Cada ação bem-sucedida nasce de um pensamento repetido e fiel. Cada decisão sábia é fruto de uma mente que aprendeu a manter o foco no que é permanente, no que é verdadeiro e no que é abundante.
Josué nos mostrou a chave: meditar dia e noite, alimentar a mente com ideias de propósito, fé e abundância, para que a realidade externa reflita esse estado interno. E isso não é apenas para Josué. Espiritual, é prático. O universo responde à constância, não à impulsividade. Agora, o poder está em suas mãos. Quando você alinha seus pensamentos à verdade, mantém sua mente firme no propósito e cultiva diariamente ideias de abundância, a riqueza deixa de ser um desejo e se torna significativa. Tudo aquilo que você pensa, alimenta e acredita profundamente, necessariamente se manifesta em sua vida. Chegamos ao fim desta jornada. Mas o aprendizado não termina aqui. Tudo o que vimos hoje não é teoria. É um mapa de ação para transformar sua vida de dentro para fora. Cada pensamento que você cultiva, cada momento que dedica à fé, à clareza e ao propósito, constrói o seu destino. Mente não é apenas um órgão que pensa. É a oficina divina onde se molda a paz, a prosperidade e o sucesso. Lembre-se, não é o mundo que precisa mudar primeiro. É você. A mudança verdadeira começa na mente, se fortalece na disciplina e se manifesta na realidade. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, direcionar seu foco e alinhar sua vida com a sabedoria que Deus colocou dentro de você, nada pode impedir a manifestação de seu potencial. Se este vídeo tocou algo profundo dentro de você, se trouxe clareza sobre o poder que já habita em sua mente, então dê o próximo passo de compromisso consigo mesmo. Inscreva-se para fortalecer seu pensamento e expandir sua consciência. E deixe seu like como símbolo de que você escolhe a mente próspera, firme e inabalável. O caminho para a transformação é contínuo, e cada decisão consciente é uma semente plantada para o futuro que você deseja. Faça a atualização da sua mente um hábito diário. Mantenha a fé ativa, o foco firme e a paz presente. E verá como sua vida trará a reflexão, a grandeza que sempre esteve dentro de você. Acredite, você foi criado para prosperar, para viver em abundância e para manifestar tudo aquilo que pensa, sente e acredita. Comece hoje e veja o invisível tomar forma.